É verdade, sejam bem-vindos. Estamos então de volta para mais uma edição de Tomar Turismo, 9 episódios e 23 convidados depois. Eis que estamos chegados à 10ª e última edição deste ciclo. Nada melhor do que terminar precisamente esta edição de Tomar Turismo no Instituto Politécnico de Tomar. No final de contas, o grande motor deste projeto está em causa, recorde-se, projeto Monfuturo, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, desenvolvido em parceria e precisamente entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e também o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Importa também sublinhar que está em causa um programa cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Como já deve ter reparado, hoje começamos mais cedo, meia hora mais cedo, cerca de 30 minutos mais cedo. Assim se justifica por ser então o último episódio deste ciclo, também porque temos connosco mais convidados, 5 convidados, e estamos então ao vivo no auditório B121 do Instituto Politécnico de Tomar. É uma das formas pelas quais nos pode acompanhar também pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Ainda nos pode seguir pelo canal da Hertz na plataforma YouTube. O tema hoje, como não podia deixar de ser, irá estar centrado no turismo, neste caso a formação em turismo no Instituto Politécnico de Tomar. Tal como sublinhei, contamos com 5 convidados. Vamos desde já proceder à respectiva apresentação. Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar. Luís Mota Figueira, diretor do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, também investigador responsável pelo Monfuturo. Temos Eunice Lopes, diretora do Ciclo de Estudos em Turismo, também do IPT. 2 alunos, Patrícia Nunes, aluna da licenciatura em Gestão Turística e Cultural, que lá está também do Instituto Politécnico de Tomar, e João Paulo Pedro, ele que é aluno do mestrado em Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural. A todos, obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos. Vou aqui, e como também já é tradição nestes Tomar Turismo, inverter aqui um pouco daquilo que estava programado ao nível de questões propriamente ditas, para formular uma igual a todos os nossos convidados, até para perceber aqui um pouco qual a relação, qual a vossa relação, não enquanto agentes, enquanto a função que aqui estão a desempenhar, mas se calhar enquanto simples cidadãos que assistem à realidade de Tomar enquanto potencial turístico. Começo pelo professor Francisco Carvalho para lhe perguntar o seguinte: no seu entender, tendo em consideração todo o potencial turístico que está associado ao concelho de Tomar, o que é que aqui falta para que esse potencial possa ser melhorado? Muito boa tarde, obrigado, antes de mais, pela esta boa oportunidade. Enquanto cidadão, enquanto alguém que vive em Tomar e um pouco atento àquilo que é a realidade que envolve o turismo, até porque desenvolvo uma atividade que, enquanto dirigente desta escola, onde o turismo é uma aposta estratégica, é bastante interessante perceber o desenvolvimento que tem tido, a importância, o impacto que o turismo tem tido na comunidade. Ainda há poucos dias veio a público que o turismo de Portugal foi agraciado com mais uma série de prémios, os ditos Oscars do turismo. É de facto importante ver essas notícias e é importante perceber o que é que de facto nós temos para oferecer e de que maneira é que nós temos que contribuir para que essa aposta no turismo e os benefícios que daí advêm possam ser uma realidade ou de alguma maneira possam ser potenciados. E é isso que nós fazemos. O Politécnico de Tomar, e em concreto a formação que nós temos nos diversos ciclos de formação em turismo, o que pretende é precisamente isso: pegar naquilo que são recursos endógenos e transformá-los em produtos que possam ser oferecidos a quem nos visita.
criar turismo, desenvolver o turismo, tornar um turista que possa vir cá mais vezes, portanto, fidelização do turista, e é nesse sentido que nós trabalhamos, no desenvolvimento do produto. Já vão longos os anos em que turismo seria o sol e praia, ou que seria uma coisa sazonal. O que nós pretendemos, de facto, é criar um determinado conjunto de condições que transformem o produto endógeno, sem o descaracterizar. Não estamos a vender aquilo que é a nossa realidade, mas estamos, de facto, a partilhar, a permitir, a potenciar esses recursos com quem nos visita, e é isso que nós fazemos, é criar precisamente, desenvolver essas capacidades. Mas pronto, voltava à questão, enquanto visitante e quando percorre as ruas de Tomar, monumentos, outras atrações, o que é que mais lhe faz falta? Se é que lhe faz falta alguma coisa, de modo a que esse potencial seja ainda mais potenciado? Nós temos assistido aqui, e em concreto na cidade, com certeza como resposta àquilo que têm sido sentidas as necessidades, a criação de novas unidades hoteleiras, novas apostas, porque precisamente são necessárias e entendidas quando necessárias. Naturalmente terá havido um estudo de mercado no sentido de perceber essa dita necessidade. Enquanto mero transeunte pelas ruas da cidade, confesso que por vezes me faltam algum tipo de informação genérica sobre alguns dos elementos turísticos aqui da região. Eventualmente há aqui, e isso é uma lacuna que admito que possa não ser única exclusivamente aqui da região, mas um pouco ao nível nacional, que é o sabermos vender, o sabermos potenciar aquilo que temos, a partir de alguma coisa criar uma história à volta deste monumento, deste produto, e vendê-lo desta forma. E isso acho que nos faz falta, o saber vender, mais informação acessível, possivelmente noutros canais, com outras plataformas. Hoje em dia não há ninguém que não possa ter acesso a um smartphone. Onde é que estão os QR codes que eu possa facilmente descarregar uma informação? Onde é que está aquela indicação que me diz, a 50 metros tens um percurso que te vai levar a um próximo destino? Há uma série de pequenos detalhes que fazem, de facto, a vivência de quem nos visita muito mais facilitada, e, portanto, penso eu que é um dos grandes pontos que nos faz falta, de facto, é apontar, é vender, é saber criar uma moldura, um embrulho naquilo que nós temos de bom para vender. Muito bem, vou aproveitar esse seu apontamento. Luís Mota Figueira, obrigado também pela presença, bem-vindo. Tomar tem sabido efetivamente promover-se nos sítios certos? Boa tarde. Essa pergunta feita a um académico é sempre um bocado complicada, porque a promoção tem que ser feita sempre com uma gestão integrada e, portanto, tem componentes de medidas de política, tem componentes científicas, tem componentes empresariais. Eu peço desculpa pela minha voz, porque hoje estou um bocado atrapalhado, mas queria chamar a atenção de que Tomar pode ser um belíssimo exemplo daquilo que é uma ligação entre as medidas de política pública, chamamos-lhe assim, e aquilo que no fundo é a capacidade instalada, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista empresarial, e é bom dizer-se que algumas das empresas já começam a ter alguma notoriedade, quer nacional, quer internacional, também têm ligação ao Instituto Politécnico de Tomar. E, portanto, se pensarmos que há, digamos, uma centralidade naquilo que é a oferta de conhecimento, e hoje cada vez mais o conhecimento é precioso, eu estou convencido que nós temos condições para, no fundo, sermos, eu diria, específicos naquilo que sabemos fazer muito bem. Longe vai o tempo em que todos sabíamos tudo. Hoje é importante, se calhar, tentar perceber que segmentação é que nos interessa, acima de tudo. Nós temos património mundial, nós temos paisagem cultural de grande qualidade, nós temos recursos humanos, e eu fico um bocado em pele de galinha quando ouço algumas pessoas, até decisores, dizerem ainda falta uma massa crítica. Não falta massa crítica. Porque o Politécnico de Tomar tem formado centenas largas de pessoas que estão, não apenas aqui, felizmente, algumas até estão em Nova Iorque e noutros sítios, e, portanto, a grande importância aqui é perceber de que modo é que o conhecimento pode ser criado, transferido rapidamente para se tornar útil. E eu penso que é aí, e vou voltar aqui à questão do MOVTour, é aí que de facto as coisas devem ser, penso eu, pensadas.
é de que modo é que hoje um instituto como o nosso se torna útil ao território, sendo ele próprio uma componente indissociável desse território. E, portanto, se nós formos capazes de pensar isto, do ponto de vista de gestão integrada, eu diria que a chave está aí. Agora, também era importante, se calhar, as pessoas perceberem que é importante saberem fazer trabalho colaborativo, porque não basta fazermos relações públicas, não basta fazermos promoções nas grandes feiras, que é sempre importante. E aquilo que há pouco o diretor da escola dizia bem, é preciso que as pessoas, quando chegam, encontrem conteúdos. Se não existirem conteúdos para contar às pessoas, ver um castelo, os castelos praticamente são todos, com licença, muito parecidos. Agora, o Castelo de Tomar tem, digamos, por exemplo, tem uma história própria, tem uma linguagem específica, tem uma ocorrência de espaço e de tempo muito singular, e é essa singularidade que nós temos que saber utilizar em nosso proveito, porque voltamos sempre ao mesmo, o turismo é economia e tem efeitos sociais. Ou seja, há pedra, mas não há história, é isso? Também há história, temos de ser honestos, há muita gente que já fez muito trabalho, muito antes de nós, não estamos a descobrir o caminho marítimo para a pedra, estamos se calhar, a tentar encontrar outros caminhos que no fundo devem ser trilhados com, por exemplo, as novas tecnologias. Este projeto tem, por exemplo, uma componente tecnológica muito interessante, que vai ajudar certamente muito os decisores a tomarem melhores decisões. E, portanto, em tempo útil daremos notícias sobre isso. Estamos nesta fase ainda em termos experimentais, mas eu quero aqui agradecer, uma vez que estamos também a chegar ao 10º episódio, daquilo que tem sido a aceitação desta ideia. Começou, quase como todas as boas ideias, como uma loucura. Será que é preciso criar mais cultura? Será que é possível criar mais cultura turística nos territórios? Eu acredito que é necessária, por uma razão muito simples, e termino já. Se eu tiver um habitante de Tomar a saber contar a história de Tomar, nem que seja só a do castelo, até pode ser um bocadinho ficcionada, eu estou no sítio em que há cultura turística. Se eu estou numa cidade como Tomar e a maior parte das pessoas não sabe contar a história de Tomar, eu estou num sítio que ainda precisa de caminhar um pouquinho para poder atingir esses patamares. E é essa a preocupação que, enquanto académico e também profissional e digamos, cidadão, me preocupa, que é empoderar as pessoas com conhecimento. Isso é fundamental, não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, Eunice Lopes, muito obrigado pela presença. Continuava nesta senda enquanto residente visitante ou visitante residente do Concelho de Tomar. O que é que mais lhe faz falta em questões turísticas? Boa tarde, obrigada também pelo convite, por estar aqui presente. O que faz falta vem na linha de raciocínio precisamente dos meus colegas. Faz falta a interpretação. A cidade de Tomar tem recursos endógenos preciosos, mas o que acontece é que por vezes verificamos, e na observação participante, os turistas a deambularem sem saber onde dirigir-se para receberem informação sobre determinado património. Portanto, uma aposta na sinalética, por exemplo, com uma boa interpretação patrimonial, é o que faz falta. E também uma ligação da cidade ao território rural. Faz muita falta. Nós, na nossa ruralidade, encontramos especificidades culturais e uma diversidade riquíssima. E um turista, um visitante que venha à cidade de Tomar, fica pela cidade, e há muito para ver, obviamente, e às vezes, e por vezes nem vê tudo, faz uma seleção, de acordo também com as informações que antecedem, de facto, essa visitação, mas depois não lhes é dada informação sobre estas especificidades territoriais e autenticidade que existe nestes territórios rurais e que nós sabemos que são muito importantes em termos de experiência turística e de divulgação do próprio território, do Médio Tejo. Portanto, talvez são estes aspectos que têm e que eu, como residente e como observadora atenta, em relação até aos comportamentos e posicionamento dos turistas, é isso que se verifica, um pouco de desnorteamento em termos de informação e também uma ânsia pelo conhecimento sobre determinado elemento patrimonial e esta ligação, esta dinâmica ao rural, digamos assim. É uma curiosa observação, porque efetivamente
é norma, quando falamos de Tomar, damos mais destaque, damos mais ênfase à potencialidade da cidade. Focou o Conselho, essa ligação, presumo eu, iria traduzir-se serviços de informação, como é que na prática seria traduzir essa ligação? Serviços de informação, transportes e outras situações de inovação e empreendedorismo. Portanto, nós aqui nos cursos de turismo até é uma das áreas que se fala e que se incentiva, de facto, a criação do seu próprio emprego, de empresas que façam esta transição que não há. Portanto, um turista que se queira deslocar aos Casais, que é a minha freguesia, por exemplo, para ver algum elemento patrimonial, nem que seja um fontanário do século XV, com uma azulejaria muito peculiar ou uma gramática decorativa interessante que encontrou na internet, na pesquisa, mas depois não há nenhuma informação como chegar até lá. Portanto, é nesta ligação que eu falo que há muito para fazer sobre isso, e é uma oportunidade também aqui para os nossos jovens de pegar nesta ideia e de facto de criarem os seus próprios empregos. Muito bem, Patrícia Nunes, também boa tarde, bem-vinda, obrigado pela presença. Estamos agora aqui a falar já de uma faixa etária que eu vou... Por isso eu vou colocar esta questão desta forma. Um jovem, se calhar, prefere uma zona do litoral, onde tenha acesso a praias, onde tenha acesso a estabelecimentos de diversão noturna. Outro ambiente, entre aspas, que não existe em Tomar. A Patrícia, enquanto aluna, e já agora também enquanto visitante, que potencial é que consegue encontrar em Tomar que possa cativar os jovens que têm este tipo de preferências? Digo eu, preferências normais para quem tem efetivamente uma idade que não se interessa ainda muito por dinâmicas culturais e atrações ditas culturais. Antes de mais, boa tarde e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós temos recebido em Tomar muitos jovens. E eles, tal como disse, há muitos que preferem a vida noturna, praia, mar, bares, e nós realmente em Tomar temos pouca oferta no que toca a esse campo. Mas nós temos praias fluviais que eles procuram bastante, e temos diversas, apesar de estarem, como a professora Eunice disse, mal sinalizadas, porque eles muitas vezes tentam ir lá dar e acabam por se perder e não conseguem, acabam por voltar para Tomar. Temos as atividades nessas mesmas praias, temos o wakeboard, e eles aproveitam muito isso. A nível noturno não temos tanta oferta, mas eles acabam sempre por passear pela cidade e dar uma pequena voltinha, e acabam por ver aqueles encantos que Tomar tem só à noite. Agora, por exemplo, na altura do Natal temos as ruas todas enfeitadas e eles gostam muito disso, principalmente os jovens que não são de cá, que não são portugueses. No entanto, eu acho que para atrair mais jovens é preciso mostrar um bocadinho mais daquilo que Tomar tem. Porque nós temos muitos visitantes jovens, mas temos muitos visitantes que vêm a Tomar, mas não vêm à cidade. Chegam ao convento, visitam o convento, almoçam, jantam e vão-se embora. Não ficam cá, não ficam para conhecer a cidade, porque também não têm informação para isso. E é muito frequente, tal também como a professora Eunice disse, encontrar turistas, sejam eles jovens ou de mais idade, perdidos, digamos assim, pela cidade, porque não sabem o que há de visitar, não têm ninguém que chegue e que lhes diga, olha, pode ver isto, pode visitar, tem a sinagoga, tem a igreja. Eles ficam perdidos e acabam por se ir embora por isso. Talvez se houvesse um bocadinho mais de informação e uma oferta um bocadinho mais diversificada, eles permanecessem mais tempo. Essa introdução, e agora vou aqui exercer o contraditório, essa introdução de mais informação iria obrigar à modernização, iria introduzir outras ferramentas a nível tecnológico. Isso jogaria muito a favor com a história arquitetónica de Tomar? Eu penso que sim, eu penso que acabava por jogar, porque nós estamos numa altura em que todas as pessoas andam com o seu tablet, andam com o seu telemóvel, e se tivéssemos, como, já não sei se foi o Dr. Francisco, se foi o professor Luís Mota que falou dos QR Codes, se
tivéssemos, não era preciso inovar muito, bastava um QR Code pequenino à entrada dos monumentos ou em pontos estratégicos da cidade, como na estação dos comboios, na estação rodoviária, mesmo no posto de turismo, isso ia fazer com que eles conseguissem aceder à aplicação e conseguissem realmente ver o que Tomar tinha e não andassem perdidos e a deambular pela cidade. Muito bem, agora passava, para terminar esta ronda inicial, ao nosso outro convidado, João Pedro Paulo. Muito obrigado pela presença também, bem-vindo na mesma senda enquanto visitante. O que é que faz falta a Tomar para melhorar então a sua atratividade turística? Primeiro, também muito obrigado pela oportunidade de cá estar. Penso que já todos acabaram por dizer muito daquilo que realmente faz falta na cidade de Tomar. Eu também não sou de cá, precisamente, portanto também é com aqueles olhos um bocadinho diferentes que acabamos por ver e acabamos por fazer de Tomar a nossa alma mater, o nosso sítio onde nós cá nos ficamos como alunos. Acho que Tomar, como já tinham dito, essa questão da sinalização torna-se importante precisamente, como já tinham dito, que há muitos turistas que acabaram por deambular na cidade e etc. Mas mais do que até a sinalização, é importante que as pessoas de Tomar tomem um pouco posse, quase pós-metafórica, daquilo que é o seu património, porque Tomar, acima de tudo, não é um destino como a Disneyland que tem aqueles sítios construídos só para os turistas. Tomar tem uma história que precisa de ser contada e como o professor Luís Mota e como a professora Inês também já tinham dito, essas histórias também podem ser contadas pelos residentes. A cidade não é feita só, lá está, não é feita só de atrativos turísticos, também é feito de lojas, também é feito de restauração e todos eles não funcionam separadamente uns dos outros, fazem parte de um sistema que tem que estar integrado e que tem que estar organizado de uma maneira para que tudo possa ser dos residentes necessariamente e que eles também tomem um bocadinho um bom orgulho, não é? Daquilo que é o Convento de Cristo, daquilo que é a sinagoga, daquilo que é todo o património e toda a história de quase 800 anos que Tomar tem. Focou que não é de Tomar. Deu para perceber já se os tomarenses dão o devido valor àquilo que têm? Começam a dar mais. É diferente, eu entrei no Instituto Politécnico de Tomar em 2013 e estamos em 2018 e já se vê alguma diferença, já se vê que os tomarenses, especialmente agora que começa a haver mais eventos, que começa a haver muito mais programação cultural do que havia até há 5 anos atrás, já começam a tomar um bocadinho mais para si aquilo que é o património de Tomar, mas ainda precisam muito de reconhecer que se calhar aquele pedacinho de história também é o meu pedacinho, ou neste caso o deles, mas também cá vivo, portanto... Já agora permita-me colocar-lhe esta questão, porquê essa escolha em Tomar? Neste caso, no Instituto Politécnico de Tomar, mas Tomar cidade, Tomar concelho, mexeu com a sua escolha, por exemplo? Bom, há aí duas maneiras até de responder. Há o porquê que eu escolhi e porquê que eu fiquei, porque quando escolhi... Portanto, 2013, estamos já ainda a sair da crise e na mentalidade de quem saiu do ensino secundário nessa altura é eu tenho que ir para um sítio que tenho que arranjar emprego. E turismo surgiu como algo natural, que foi algo que eu fui crescendo, comecei a gostar mais já quando estava dentro do curso. Depois acabei a licenciatura, tive a oportunidade de outros sítios, considerei outros sítios, mas decidi ficar em Tomar, precisamente se calhar por aquilo que tinha perguntado à Patrícia, por causa da escala, porque apesar de não termos se calhar aqueles acessos que nós temos, o acesso a certas utilidades que nós temos, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, ou etc., mas temos o facto de ser mais pequeno, e não só o facto de ser mais pequeno, também o ambiente que se queria em Tomar, torna mais fácil desenvolver uma investigação, torna mais fácil criar um ambiente em que a informalidade e a proximidade fazem com que o trabalho que desenvolvemos seja mais fácil de não ser só um trabalho estanque que fica ali a agir. Fiz um trabalho académico, mas torna-se algo que pode ser talvez aplicado ou que pode tornar-se algo mais pessoal até. Pronto, então, daí. Muito bem, voltava a Francisco Carvalho, precisamente tendo aqui em consideração esta escolha do João Pedro Paulo e assim como de outros tantos alunos que fizeram recair a confiança no Instituto Politécnico de Tomar. Porquê é que o devem fazer? Eu acho que a escolha acertada por uma instituição como o Politécnico de Tomar e, no caso particular, o nosso Instituto Politécnico de Tomar, eu penso que é uma escolha bastante acertada. E porquê? É uma instituição
que é grande o suficiente, pequena o suficiente. O que é que eu quero dizer com isto? É uma instituição em que é pequena no sentido em que todos nos conhecemos, mas é grande na oferta que nós temos e na diversidade que nós temos na instituição. E, portanto, temos um cuidado muito particular com o aluno que não se verifica noutras instituições. Nós aqui conhecemos os alunos conhecem os professores de uma maneira muito mais próxima. O trabalho que nós desenvolvemos é muito sério e nós temos assistido à transformação daquilo que é o ensino superior, e o Politécnico de Tomar tem, de facto, acompanhado todas essas transformações. E os cursos que nós oferecemos, a oferta formativa que temos, é ela também muito transversal, muito integrada, muito transversal entre diversas áreas do conhecimento e áreas do saber, e é de facto uma aposta que tem resultado em benefícios muito evidentes, quer seja na taxa de empregabilidade, quer seja no desenvolvimento e nas notícias que nos chegam dos alunos que têm ganho prémios aqui ou acolá, ou aquilo que nos, enfim, me enche de orgulho, que é saber que há um aluno, ex-aluno do Politécnico de Tomar, será sempre aluno do Politécnico de Tomar, claro, mas que está a ter sucesso nesta ou naquela atividade. Não é por acaso que a Softinsa veio instalar-se aqui em Tomar, e aqui em concreto no Politécnico de Tomar. Uma Critical ou outras entidades que escolhem o Politécnico de Tomar fora dos grandes centros urbanos, fora daquilo que são as grandes instituições de ensino superior, fora de Lisboa ou de Coimbra ou do Porto, e escolhem precisamente Tomar por essa mesma questão. Aliás, o próprio responsável da Softinsa diz mesmo que a diferença na escolha por Tomar foi precisamente as pessoas. E de facto nós somos diferentes. A nossa oferta formativa é de facto diferenciadora. Penso eu que é muito bem ajustada e responde àquilo que são as necessidades da região, do país, e diversificada para que o aluno tenha, de facto, uma bagagem suficiente para encarar o mercado de trabalho de uma forma muito positiva e ser, de facto, uma mais-valia para a nossa instituição. Focou dois exemplos de efetivo reconhecimento pelo trabalho que o Instituto Politécnico de Tomar tem feito, a Softinsa, a Critical Software, é efetivamente sinónimo de reconhecimento face à competência na transferência de conhecimentos que é feita dia a dia no Instituto Politécnico de Tomar. Eu agora coloco-lhe uma questão, não é uma questão difícil, a resposta se calhar é que pode ser difícil. Hoje por hoje, na atualidade, e tendo em conta o passado recente, temos um Instituto Politécnico de Tomar aberto não só para a comunidade tomarense, mas também para a região. Temos um Politécnico que não é de Tomar, mas é da região do Médio Tejo. Sentem-se mais reconhecidos fora de Tomar do que em Tomar? Há um ditado, há um provérbio bem português que diz que santos da casa não fazem milagres. E naturalmente que o reconhecimento da instituição é sempre mais fácil quando é feito fora de portas. Isso, sem dúvida, não quer dizer que de alguma maneira a cidade ou a região esteja contra a instituição. Não, de facto, não é. Temos muitos projetos em comum, temos um diálogo muito aberto e franco relativamente àquilo que são as necessidades e à forma como o Politécnico pode servir a região, porque de facto é essa a questão. A instituição existe enquanto um stakeholder da região, no desenvolvimento da região. Estamos aqui, de facto, para servir, para formar, que é a nossa área de intervenção na área da formação, o desenvolvimento de projetos, e de facto aí temos abertura e temos mantido conversações com as diversas entidades da região, no sentido precisamente de criar esta ligação. Aliás, posso acrescentar mesmo que temos ciclos de formação, e disso fizemos nota quando da criação dos cursos técnicos superiores profissionais, dos ditos TESP, em que houve uma interligação com a comunidade, com as autarquias da região, no sentido de percebermos ou de sermos informados de quais seriam as necessidades de cada uma das regiões para podermos contribuir também com a formação de recursos humanos para essa região. Portanto, temos de facto uma integração e um diálogo muito franco com todos os elementos da comunidade. O reconhecimento é feito pelos nossos alunos.
é o saber que aquele aluno, que foi nosso aluno, ganhou um prémio, que desenvolve uma atividade, que é um parceiro ativo para a comunidade. De facto, é isso que é a nossa métrica enquanto medida de sucesso. Ainda há dias veio a notícia que mais um aluno do Politécnico ganhou um prémio da CAP, a propósito de um sistema inovador de rega, etc, etc. Isto é que é, digamos, que a nossa métrica do sucesso. O saber que estamos a fazer bem as coisas é medido precisamente, e felizmente essa métrica existe, pelo sucesso dos nossos alunos. É importante que se perceba, e agora, Luís Mota Figueira, que há aqui um trabalho preparatório, nomeadamente da vossa parte, enquanto agentes desta área do turismo, e não só, mas principalmente do turismo. Há aqui uma investigação que possibilita que haja aqui uma potenciação daquilo que já existe. Eu recuava alguns episódios deste Tomar Turismo e recordo-me de uma intervenção de Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sensolos, a propósito do Festival Bons Sons e toda aquela dinâmica organizativa que já está associada a este evento, ou seja, foi feito um estudo para perceber que tipo de visitante visita, passa a redundância, o Bons Sons, qual o impacto económico que o festival tem na região. É isto que nós podemos também chamar de investigação, ou não? Sim, sim, e com toda a propriedade, porque uma coisa são os sistemas de ensino, outra coisa são os sistemas de investigação. E os politécnicos têm, digamos, uma singularidade que, do meu ponto de vista, é magnífica, é que nós ensinamos investigando. E, portanto, de um ponto de vista daquilo que é a investigação-ação, não há dúvida absolutamente nenhuma que, quando nós queremos fazer um trabalho sério, não podemos apenas ficar pela mera abordagem qualitativa. Ela tem que estar fundada em evidências empíricas e, portanto, a investigação quantitativa faz logo toda a diferença. Não é por acaso também, eu peço desculpa mais uma vez de fazer isto para clarificar, peço imensa desculpa, mas não é por acaso que nós temos aqui um contributo enormíssimo com os Big Data que temos no nosso campus e com aquilo que são as relações que nós temos com, digamos, toda essa complexidade daquilo que são, digamos, as estatísticas, os números, etc, por aí fora. Mas há uma coisa que no turismo é fundamental, é saber compaginar aquilo que no fundo é uma componente tecnológica, uma componente quantitativa, com aquilo que é essencial no turismo, que é a interação humana. E isso, digamos, nós temos conseguido fazer, imagino que sim, porque uma das estratégias que o Politécnico tomou há uns anos a esta parte, e penso que é uma estratégia para continuar, é a criação de laboratórios que possam corresponder àquilo que são experimentações feitas de um ponto de vista de novos conceitos, de novas abordagens de risco até, porque eu penso que há um aspecto que no tecido do ensino superior em Portugal tem que começar a acontecer mais. Nós temos que sermos capazes de arriscar mais, e peço aqui desculpa, mas de plagiar menos, porque efetivamente tem havido, digamos, um trabalho muito interessante do ponto de vista daquilo que é irmos à essência das coisas. E o Politécnico de Tomar pode falar sobre isso, porque o caminho que tem sido feito está aí demonstrado. Desde o restauro, às engenharias, ao papel, ao turismo, etc., à reabilitação, enfim, há toda uma série, digamos, de frentes de trabalho do Politécnico que efetivamente demonstram essa imagem, essa estratégia, essa iconicidade, se quisermos dizer assim, daquilo que é a essência do nosso ensino superior politécnico em Tomar. Sem desmerecimento, naturalmente, para toda a rede dos outros politécnicos. Claro. E eu falarei daquilo que conheço, e conheço bem o Politécnico de Tomar. Agora, de um ponto de vista daquilo que é a criação de conhecimento e a sua disseminação o mais rápida possível, evidentemente nós vivemos momentos de mudanças drásticas e rápidas e estamos em atmosferas de incerteza. E quem está em atmosferas de incerteza, eu, por exemplo, defendo muito, é uma guerra minha, que eu fui buscá-la sozinho, e tenho alguns seguidores já, que é a questão da planificação e planeamento da oportunidade, que é uma coisa que ainda não está em léxico nenhum, mas que ainda aqui há dias com alguns colegas discutíamos isto e de facto é verdade. Nós hoje, por exemplo, estamos com um determinado projeto e recebemos a notícia de que amanhã vai haver um evento que me interessa para o projeto. Ora, eu há 3 meses não sabia que amanhã vai haver. E, portanto, esta capacidade, esta elasticidade de responder em tempo útil é fundamentalmente uma questão mental. Tem a ver muito com a nossa capacidade de abertura e já agora. Se eu der 200, eu vou buscar 400.
E nós temos vivido, de facto, o sistema superior de ensino superior em Portugal tem vivido muito daquilo que são carreiras pessoais, carreiras de grupos, etc., por aí fora, e muita dificuldade em partilhar conhecimento. E o Politécnico de Tomar, nisso também tem mostrado que é possível criar conhecimento, criar carreiras e criar partilhas. E, portanto, quando há pouco o diretor da escola dizia que nós estamos cá para partilhar, de facto, nós não estamos cá para partilhar, nós partilhamos. E, portanto, não precisamos sequer de dizer que o fazemos, porque está na nossa essência. Eu aqui queria deixar muito claro que hoje, por exemplo, a Unesco, debate-se muito na Unesco esta questão da ligação das humanidades e das tecnologias, mas atenção, eu estou cá, daqui a pouco há 30 anos, e já nessa altura se falava nisso em Tomar, e no Politécnico de Tomar. E, portanto, quero evocar aqui um pensamento politécnico que começou já desde que este Politécnico foi montado, que é humanidades e tecnologias em convivência. E, portanto, não estamos a viver nada de novo, estamos a reviver... Mas ainda há quem pense que não é possível essa convivência. Sim, mas Tomar mostrou há 30 anos que era possível e, portanto, nós fizemos há pouco tempo 30 anos e essa demonstração está naquilo que há pouco dizíamos, nos nossos alunos que estão aí, em muitas situações, a fazer, digamos, carreiras e que nos honram, como é evidente, não é? Enquanto docente, a coisa mais satisfatória que eu tenho é quando encontro um aluno, estou numa livraria, penso que já contei esta história muitas vezes, alguém me toca no ombro, eu fico atrapalhado, nunca sei os nomes, não é? Além de trocar os nomes às pessoas sem querer, mas nunca sei os nomes, mas ainda me aconteceu mais de uma vez as pessoas dizem, tá bom e tal, eu fico um bocado atrapalhado, quem será? Então, o que é feito e tal? Sei que foi meu aluno, a minha aluna. Eu agora estou a trabalhar no projeto XPTO. E a imensa felicidade que nós temos, penso eu que isto é partilhável por todos os meus colegas, é enorme, porque aquele aluno está a fazer coisas bonitas, aquela aluna também, mas há lá um pedacinho de uma lição, digamos, que todos nós demos. E, portanto, é essa a função dos politécnicos e é essa a função que eu acho que deve ser eleita, que é a questão do conhecimento rigoroso, oportuno e rapidamente difundido para quem precisa dele, porque ao fim e ao cabo somos todos nós. Muito do conhecimento que é gerado, eu acabo por beneficiar dele também diretamente e, portanto, era essa a questão. Já agora, Eunice Lopes aproveitava esta questão modernidade, tradição, também aqui para tentar recolher, neste caso, uma opinião de quem sabe e tentar aqui também perceber o que poderá ser incutido de mais moderno, por exemplo, em algo tão tradicional, tão religioso quanto uma festa dos tabuleiros. É uma pergunta interessante, mas sou da opinião que é possível, e fazê-lo bem, interligar modernidade com tradição. Aliás, nós temos visto alunos com brilhantes projetos de investigação, de design aplicado à tradição. Temos visto outras situações, que é ir buscar os próprios materiais tradicionais e resgatá-los para situações de modernidade. Temos, por exemplo, o caso da cortiça, que Portugal é o maior exportador de cortiça, como nós sabemos, e essa cortiça atualmente ganha um prémio precisamente por estudantes porque aplicaram a cortiça em fatos de noiva. E, portanto, há sempre aqui uma junção, uma simbiose passível de ligar bastante bem e de promover a cultura do território. Portanto, quanto à festa dos tabuleiros, claro que também essa junção é possível e até lanço aqui um repto, que é, com escolas de turismo, com escolas de design, de artes gráficos, lançar um concurso de ideias onde se possa realmente resgatar esses testemunhos, inclusivamente a arte da latoaria, que está patente nas coroas dos tabuleiros que estão ensaimadas, digamos assim, nos tabuleiros, resgatar essa arte de latoaria com contextos e narrativas modernistas através desse concurso de ideias. Acho que era um repto fantástico para as escolas secundárias do Médio Tejo, por exemplo. A outro nível, quem opta, e temos aqui dois exemplos, quem opta por estes cursos com formação turística, no que diz respeito ao mercado do Médio Tejo, ao mercado de trabalho, ao nível de emprego, as saídas são tantas quanto as desejáveis? Ou as ofertas, melhor dizendo.
As ofertas, sim. Neste momento, e falando especificamente dos cursos de turismo, portanto, toda a própria estrutura do curso de turismo foi desenhada com uma vertente a aliar a teoria à prática, inclusivamente com a auscultação e participação dos stakeholders locais e regionais, e, portanto, nesta articulação podemos encontrar a missão também da própria instituição. Aliás, os cursos estão em consonância com a missão institucional, que é de facto atribuir uma qualificação de alto nível aos nossos estudantes, e nesse sentido temos várias saídas profissionais visíveis através da colocação dos nossos alunos em estágio. Neste momento temos, portanto, temos quem nos procure para o espaço estágio curricular e não temos forma de corresponder a essa necessidade, o que significa que há um reconhecimento das competências que estão a ser atribuídas aos nossos alunos nos cursos de turismo. Muito bem. Patrícia Nunes, pegando efetivamente neste tema, de que forma é que se vê no futuro a aplicar todo este conhecimento que lhe tem sido transmitido no mercado de trabalho? Vai depender muito da área, da zona para onde eu seguir. Por exemplo, se eu quiser ir para trabalhar num hotel, se quiser ser gestora de hotel, vou aplicar o conhecimento de maneira diferente do que vou aplicar se for fazer, por exemplo, visitas guiadas. Isso vai depender muito da parte do turismo, digamos assim, que eu vou escolher, mas é claro que vou tentar aplicá-lo da melhor maneira possível, até para honrar, lá está, os meus professores, tal como o professor José Luís já disse, que ficava bastante honrado quando recebia notícias dos seus alunos, e é claro que espero ser uma dessas alunas. Fez esta escolha do curso propriamente dito por gosto ou porque confia efetivamente que tem boas saídas profissionais? Um bocadinho das duas. Não era suposto ter vindo para aqui, nem era suposto ter vindo para turismo. Surgiu, eu comecei a trabalhar na área ainda antes de ter o curso, e depois foi criando o gosto pelo turismo, e foi a partir daí que então decidi vir para estudar turismo e vir estudar para a EPT. Como é que enquadra Tomar no setor do turismo, aqui a uma escala nacional? Estamos a falar efetivamente de um concelho que pode estar no topo deste setor ou não? Eu penso que sim. É claro que ainda vai ter que crescer um bocadinho, porque lá está, Tomar neste momento é pouco mais do que o Convento de Cristo e os Templários, porque há muita gente que vem a Tomar e só se guia pelo Convento de Cristo e pelos Templários, e é preciso fazer crescer Tomar nesse nível. É preciso, lá está, informar os turistas acerca de tudo o que temos para oferecer, mas eu penso que sim, acho que com tempo e com pessoas formadas para o fazer, que Tomar pode chegar ao topo Para além do Convento e dos Templários, que outro tipo de atrações é que vê como potencialmente sedutoras para quem nos visita? Nós temos, por exemplo, a sinagoga, temos a exposição de arte contemporânea no núcleo de arte contemporânea, no museu lá embaixo, e isso são coisas que acabam por ser esquecidas por parte de quem nos visita e por parte de quem presta as informações aos turistas. Muito bem, também a mesma questão, já agora para o João Pedro Paulo, como é que se vê a aplicar estes conhecimentos adquiridos no seu futuro? Nós temos um bocadinho de sorte na nossa área, porque a nossa área é tão abrangente que qualquer coisa, qualquer que seja o nosso gosto, podemos aplicar. Eu pessoalmente, dentro do percurso académico, comecei um bocadinho a gostar um pouco do turismo natureza, começando a ir mais depois para o turismo cultural, e neste momento estou a trabalhar mais o turismo como maneira de
criar e perceber como é que um território funciona. Portanto, perceber as estruturas sociais de um território a partir do turismo. Tentar ver o turismo como sendo não só uma atividade económica, mas também algo que pode criar conhecimento dentro do território, uma janela para a maneira de funcionar de uma cidade, de um concelho, etc. E eu por isso tenho sorte, lá está. Gosto muito, pessoalmente tenho um gosto imenso pela vertente mais cultural, daí que também tenho escolhido tomar, porque é um curso, lá está, de turismo cultural. Mas aí tenho imensas hipóteses que daqui a um ano, esperemos, não é? Já estarei, vamos ver, mas lá está, temos imensas hipóteses, precisamente porque é uma área que toca tudo aquilo que é a economia, tudo aquilo que são as atividades dentro de uma cidade, seja em Tomar, seja fora. Ou seja, quando me diz que tem sorte, então não considera que esta aposta na sua formação ou no turismo como a sua formação seja um risco? Nunca pensou dessa maneira? É um risco se não levarmos a sério. Mas isso tal como todas as atividades, não é? Mas porque lá está. Felizmente em Portugal e mesmo no estrangeiro temos muita empregabilidade ainda em turismo. Dependendo do quão sério levamos a nossa formação e o quão ambicioso queremos ser, podemos ir crescendo ou não. Portanto, não é um risco, mas se trabalharmos um pouco mais como se fosse um risco, se calhar conseguimos chegar um pouco mais longe. Já fez parte de alguns dos seus trabalhos tentar perceber que tipo de visitante é que prefere conhecer Tomar, é que vem a Tomar? Bom, Tomar, lá está, Tomar não é uma cidade portuária, não é uma cidade do litoral, portanto, embora tenhamos alguns recursos relacionados também com algo mais de sol mais relacionado com o sol e praia, mesmo sendo praia fluvial, necessariamente é sempre o turismo cultural. Aquilo que vemos muitas vezes são os turistas que, estando sozinhos ou estando em excursões, querem conhecer o país, não querem ficar só pelo Porto ou por Lisboa e, portanto, querem conhecer outras cidades. E Tomar acaba por ficar como sendo um dos seus destinos para conhecer mais Portugal do que necessariamente o litoral. Muito bem. Francisco Carvalho, aqui o papel do Instituto Politécnico de Tomar tem sido efetivamente prestar todo este conhecimento aos jovens que apostam nesta e noutras áreas, mas focando-nos mais então na área do turismo, vemos aqui que o Instituto Politécnico de Tomar presta ou desempenha uma função que ao fim e ao cabo acaba por ser uma função que até deveria ser desempenhada por outras instituições / entidades. Isto quer dizer o quê? Que só assim é que o Instituto Politécnico de Tomar consegue ter essa capacidade atrativa de alunos que procurem mais e melhor formação, substituindo-se a outras entidades? O Instituto Politécnico de Tomar e de alguma maneira o ensino ocupa o seu lugar e tem que fazer ocupar o seu espaço. Não é propriamente o termo de ocupar o lugar de outros ou de exercer funções de outros. Eu penso que nós jogamos todos em equipa e que, portanto, há uma articulação. Naturalmente que, sendo uma instituição de ensino superior, nós temos o interesse em desenvolver determinado conjunto de atividades e aí tentamos ocupar de facto e chamar a nós essa responsabilidade e sermos ativos. Proativos, diria mais. E é esse o nosso objetivo, é, de facto, intervirmos em harmonia com as outras entidades, sempre, será sempre assim. Não é o Politécnico de Tomar que está à frente da região, não é isso. Nós somos um parceiro ativo e pretendemos ser, de facto, ativo no contributo que nós temos na nossa área para dar para a nossa região. Não vamos substituir outros, vamos sim articular, colaborar, onde nos diz respeito sermos os chefes de equipa, com certeza que o seremos. Quando temos que trabalhar em equipa, iremos trabalhar em equipa, nunca iremos, digamos que, substituir alguém ou outra entidade. Contribuímos e, como é evidente, assumimos as nossas responsabilidades e trabalhamos naturalmente todos em equipa com toda a região e com todos os stakeholders, com todos os interessados no desenvolvimento.
Como é que é aqui feita a qualificação do corpo docente? Acredito que também não seja aqui um processo parado, em estagnação. Tem que também haver aqui uma adaptação à forma como a atualidade, neste caso de Tomar e da região, vai prosseguindo. É uma questão interessante e tem diversos contornos. Um deles tem a ver com o aspecto legislativo. As introduções que foram colocadas ao Estatuto da Carreira Docente ou à forma como os cursos são acreditados pelas entidades, nomeadamente pela A3ES, veio colocar pressão sobre as instituições e, naturalmente, também sobre as instituições de ensino superior, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar, no sentido da forma como qualificamos ou como temos o corpo docente qualificado para poder ministrar, para poder atribuir determinado graus académicos. Contudo, a questão é muito diferente de apenas este enquadramento legal. Nós estamos a preparar alunos para o futuro. O que quer dizer que o aluno que entre hoje no ensino superior, e vamos admitir um aluno que entre para uma licenciatura, e pode ser para a licenciatura de Gestão Turística e Cultural, só terá a sua qualificação completa, enfim, o seu grau de licenciado, por daqui a 3 anos. Em 3 anos muita coisa acontece neste mundo. E, portanto, nós temos que saber preparar o aluno para algo que nós ainda não conhecemos. Apontamos, temos uma expectativa, pensamos que será este o caminho a desenvolver, preparar o aluno para que seja elástico o suficiente para poder se adaptar às novas realidades que irá encontrar o mercado de trabalho. Se estivermos a falar de um aluno de 18 anos, naturalmente, que o seu entendimento sobre aquilo que é o mercado de trabalho é limitado, naturalmente, mas estamos a preparar o aluno para que, quando ingressar no mercado de trabalho, que nós não conhecemos o que será daqui a 3 anos, mas que, de alguma maneira, possa estar preparado para encarar esses desafios. Do ponto de vista do corpo docente, é um outro desafio. Eu licenciei-me já lá vão uns anos, não vale a pena estarmos agora aqui a fazer contas, mas de facto aquilo que eu estou a ensinar ou aquilo que ensinou o aluno não foi aquilo que eu aprendi. Portanto, a necessidade premente de todo e qualquer docente, e isso faz parte da natureza de ser um docente do ensino superior, é precisamente esta capacidade de ter que investigar e ter que inovar. E, portanto, o docente do ensino politécnico, e em concreto dos meus colegas do ensino superior aqui no Politécnico em Tomar, encaram esse desafio. E, portanto, todos os anos há um novo desafio, que é preparar as aulas, que é enquadrar as aulas com aquilo que é a realidade, tentar perceber quais são os desenvolvimentos que irão advir nos próximos anos, preparar o aluno da melhor forma possível. Não é um menu que se criou há 5, 10 anos e que se vá ano a ano copiar e replicar sistematicamente. Não, isso não acontece e, em particular, não acontece no ensino superior e, em muito particular, com os nossos colegas aqui no ensino politécnico, aqui em Tomar. Há uma atividade constante na tentativa de adaptar, melhorar, perceber, sendo nós, também nós, criadores de conhecimento, perceber como é que o conhecimento que está a ser gerado, e isso é desenvolvido pelos laboratórios, pelos projetos de investigação, ao nível dos mestrados, ao nível das licenciaturas, das interações que nós temos com as outras entidades, perceber de que maneira é que o conhecimento que também criamos pode ser transmitido ao aluno e de que maneira é que isso é uma mais-valia, um contributo para a sua formação. E Portugal anda todo à mesma velocidade ou não? Naturalmente que eu só posso responder por aquilo que é a minha realidade, aquilo que eu conheço. Naturalmente que a velocidade depende muito das instituições e depende muito de quem está nessas instituições e depende dos estímulos. Se bem que se é verdade que as alterações legislativas implicam, forçam um determinado desenvolvimento, uma determinada mudança, também é verdade que as instituições serão mais proativas ou menos proativas, depende das pessoas, porque as instituições são pessoas. E, portanto, depende muito dessa proatividade. E, no nosso caso em particular, como disse há pouco, somos grandes e pequenos, esta dualidade é muito importante porque facilmente conseguimos reunir, congregar, articular áreas diferenciadas no sentido do crescimento e desse conhecimento. Há pouco falava-se da questão de o Politécnico de Tomar ter sido pioneiro na questão das humanidades e da tecnologia. Não é por acaso
que o curso de Conservação e Restauro, por exemplo, foi dos pioneiros nesta área do conhecimento e é um exemplo clássico e muito claro daquilo que é a articulação do conhecimento técnico ou científico, aquilo que são as humanidades. E isso é replicado, neste caso particular, também no turismo. A nossa vertente do turismo não é uma vertente que se possa ser chamada economicista, não é apenas o turismo enquanto uma atividade meramente económica, não é uma atividade que seja diretamente ligada àquilo que seja a gestão hoteleira ou aquilo que seja as áreas de conhecimento relacionadas com ensino mais tecnológico, como seja a cozinha, como seja todas estas áreas, guias turísticos, todas elas áreas necessárias, fundamentais para o desenvolvimento do turismo, mas sim uma área que pretende pegar em produtos muito próprios, muito nossos, e transformá-lo naquilo que é um produto turístico. E essa é a nossa valência, essa é o nosso métier, a nossa área de influência, e de facto aqui também aliamos aquilo que é a tecnologia com aquilo que é as humanidades. Ainda há pouco falava-se da questão dos QR Codes, não interessa os QR Codes aqui, o que interessa é de que maneira que a tecnologia pode ser colocada ao serviço e do desenvolvimento, não se sobrepondo, não afrontando, mas sendo complementar e ajudando nesta área de conhecimento. Muito bem, vou aqui fazer uma ponte para Luís Mota Figueira a propósito daquilo que foi agora aqui dito. No nosso primeiro Tomar Turismo falámos sobre as funções, sobre a função que é desempenhada pelo Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar. Daqui a 5 anos, essas funções, esse papel desempenhado, será, perante tudo isto que aqui foi dito, obrigatoriamente o mesmo, ou a mesma, neste caso, falando de funções? De um ponto de vista meramente formal, o laboratório, como sabemos, é um espaço abstrato, neste sentido. E tem que ver com aquilo que é seu envolvente. Eu acho que há aqui uma questão importantíssima. Nós não podemos continuar a funcionar reativamente. Temos que ser visionários, temos que ter uma capacidade prospectiva. Eu relembro quando a primeira vez que falámos aqui em Turismo 4.0, foi muito engraçado porque alguns colegas, mesmo até de outras áreas, me perguntavam, mas 4.0 também no turismo? Eu digo, no turismo, sempre e em qualquer atividade humana. Ou seja, nós neste momento já estamos a viver a sociedade 5.0, como sabemos. E, portanto, das duas uma, ou queremos acompanhar ou limitamos a sermos, digamos, figurantes. Eu, uma coisa na vida que nunca gostei de ser foi figurante. Aliás, fui sempre um péssimo ator de teatro. E, portanto, gosto de ser protagonista. E eu penso que qualquer pessoa no ensino superior que sinta que efetivamente está a produzir algo que tem a ver com aquilo que é a sua convicção. E a convicção tem que ser feita de conhecimento e de rigor. Não pode haver, eu acho muita piada quando há pessoas que dizem, eu acho que, nós vivemos no país do achismo, toda a gente acha alguma coisa. Mas eu ensino aos meus alunos em metodologia que a ciência faz-se com factos, sempre se fez e haverá de continuar-se a fazer com factos. Evidentemente que nós temos sempre aquela ideia, em termos laboratoriais, de que as coisas se experimentam, umas vezes batem certo, outras vezes nem tanto, mesmo nas ditas ciências exatas, não é? Eu estou casado com uma senhora que é doutorada em Química e, portanto, nós às vezes discutimos isto, é que às vezes nós olhamos para um protocolo, por exemplo, de ensaio no laboratório, umas vezes corre bem, outras vezes até nem corre tão bem. Portanto, há aqui uma capacidade humana que tem a ver com a sua capacidade discricionária, ou seja, eu vejo o que eu quero, mas há outra questão que é fundamental, é que um facto nunca mente, não é? A gente se deixar cair isto, há aqui 9,8 metros por segundo a disparar esta coisa até cá abaixo. E, portanto, é dentro destas evidências e é dentro daquilo que é a compreensão destas evidências que, no meu ponto de vista, os laboratórios, sejam eles laboratórios, eu diria, de materiais ou de outro tipo de abordagens, como sejam os laboratórios de ciências sociais. É importante dizer-se que está a haver uma reabilitação, por exemplo, da filosofia no mundo. Estará a acontecer porquê? Porque ela, no princípio, estava ligada à matemática. Eu tenho aqui um matemático do meu lado direito que sabe exatamente porque é que eu digo isto. Nós precisamos de interrogar o mundo, mas com ferramentas que sejam ferramentas que nos permitam perceber como é que indagamos, e não apenas porque achamos que... Portanto, os laboratórios, e eu vejo o laboratório de turismo daqui a uns anos, de um ponto de vista daquilo que é o acompanhamento de uma coisa que nós também temos que pensar. Tudo aquilo que sobe, como diz o nosso povo, acaba por mais tarde ou mais cedo vir cá ter abaixo, até os balões de ar quente. E nós vivemos neste momento uma euforia do turismo no mundo, não é só em Portugal. Vivemos a euforia do turismo. Temos que estar preparados para percebermos
quando essa euforia começar a esmorecer, o que é que nós temos como plano B, como alternativa a esta questão? Porque este crescimento não vai ser constante, esta é a minha opinião. É impossível para um concelho viver apenas do turismo. Exatamente. E as monoculturas são terríveis do ponto de vista territorial. Nós, por exemplo, em Tomar temos, ainda há pouco a minha colega Eunice falava bem, nós temos aqui, por exemplo, um património, que é um património rural, da ruralidade. Aliás, o professor António Covas fala da neo-ruralidade e fala muito bem. E nós temos que começar a pensar como é que conseguimos juntar toda esta tecnologia a uma nova forma de ver a ruralidade. Aqui o Politécnico tem uma coisa muito engraçada, que há umas colegas que vão às escolas mostrar aos miúdos as folhas de oliveira, disto e daquilo. Ainda ontem ia apanhando mais uma gripe dupla, porque andei pendurado a cortar ramos de coisas para elas depois de poderem levar, porque há pessoas envolvidas nisso que nos pedem essas coisas. Mas no fundo isto é tocar uma realidade, que é uma realidade que nós temos que ter. Não podemos, de modo nenhum, esquecermos que vivemos, digamos, com os pés no chão. Fazemos investigação, trabalhamos muito a componente abstrata, mas temos de trabalhar para as pessoas. E não é por acaso que a estratégia Turismo 2027, o primeiro item são as pessoas e o último item também são as pessoas. Como é um trabalho coletivo, eu acho que todos os peritos que colaboraram chegaram à mesma conclusão. Mas este aspecto é um aspecto para mim fundamental. O laboratório quer estar na senda, quer estar sempre na frente. E para estar na frente só tem uma coisa a fazer, é todos os dias estudar, trabalhar, ser rigoroso, que é aquilo que eu tento dar como meu exemplo, e sou, com a idade que tenho, devo ser o mais velho aqui na sala, sou entusiasta destas coisas e continuarei a ser. E, portanto, é este aspecto que eu acho que os alunos também têm que sentir da nossa parte, que é paixão com conhecimento. Não é a paixão tonta, que essa, de facto, passa e fica diferente. É a paixão contínua que dá muito trabalho, mas também dá muito gozo. Eu sou muito feliz no que faço. Acredito que faça cada vez mais sentido continuarmos a falar das pessoas, mesmo tendo em consideração que vivemos aí na era da inteligência artificial, da robotização. Sem dúvida. Ainda hoje eu dizia aos alunos, podemos ter automação, digitalização, robotização, mas em turismo precisamos de uma coisa que também cabe em ão. Não é um cão, é interação. E, portanto, se nós olharmos para isto, o turismo, e como outras áreas, é daquelas que nunca será capaz de prescindir da relação humana. Porque essa faz a diferença. Não é? Eu já experimentei hotéis sem pessoas. São aqueles com cartõezinhos, etc. No primeiro dia aquilo até é agradável, é novidade. Mas depois aquilo começa a ser chato. A pessoa começa a perceber, espera aí, não há ninguém para conversar. Nem que seja para discutir. Pronto, estou a brincar. Mas é um bocado esta a questão. O turismo precisa de interação entre pessoas. Aliás, o turismo sem pessoas não é turismo. É outra coisa. Mas não é turismo, de facto. E Tomar tem tudo para dar certo, até por outra razão. Tem aqui as duas evidências. Tem uma espessura histórica brutal e tem a vanguarda das tecnologias da informação e da comunicação. Ter mais do que isto é um bocado complicado. Agora, volto ao princípio da minha conversa. Precisamos de uma gestão integrada que seja capaz de compreender, para agir, acima de tudo com conhecimento, que é aquilo que, de facto, nós aqui estamos a tentar fazer, todos nós, dentro de uma instituição como a nossa. É produzir e transferir o conhecimento o mais rapidamente possível. Porque transmiti-lo depois ao fim de 20 anos também já não deram. Já passou. Já agora, Eunice Lopes, com tanta tecnologia e voltamos ao mercado de trabalho, as pessoas têm aqui algo a temer com a introdução de tanta tecnologia? Pode ou não fazer perigar o número de empregos disponíveis? Eu penso que é uma situação relativa, não é? No turismo isso não se põe em causa. A tecnologia é um meio complementar e auxiliar, porque como aqui foi falado, turismo é de pessoas para pessoas e essa relação tem que existir. No contato com os territórios e com empresas e no mercado de trabalho, essa tecnologia de facto ajuda, mas não substitui nunca uma calorosa saudação. E nós sabemos que, e nós transmitimos isso também aos nossos alunos, esta componente humana, quase que antropológica, de análise de facto das
das densas relações humanas, que são complexas, não são fáceis. O serviço ao público, o atendimento ao turista não é fácil, portanto, e isto é passado precisamente através das nossas unidades curriculares nos cursos de turismo. O aluno tem que ter esta competência, esta aptidão para criar estes laços, este calor humano essencial. Logo, a tecnologia ajuda sim, mas não substitui de maneira nenhuma este calor que nós conseguimos transmitir. Por incrível que pareça, já estamos a entrar na reta final deste último Tomar Turismo. Seria imperdoável da minha parte não lhe dar a oportunidade hoje de perspectivar aquilo que poderão ou não ser as jornadas de turismo, precisamente nesta sexta-feira e neste sábado, mais uma organização do Instituto Politécnico de Tomar. O que é que podemos esperar? É verdade. Antes disso, dizer que os alunos do curso de turismo são sempre incentivados a participar ativamente nestes eventos e nestas atividades, e amanhã, de facto, alguns deles, e se não a maioria, vai estar presente nas jornadas de turismo cultural e religioso, e são sem dúvida umas jornadas que se pretende alcançar alguns objetivos, como a importância precisamente do património cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos. Hoje em dia nós vivemos muito da imagem e, portanto, através dos nossos oradores especialistas convidados sobre estas matérias, vamos tentar perceber quais são as sinergias que podem ser, transversais a esta relação do religioso com o património, no sentido de criar uma boa imagem e, por sua vez, uma maior atratividade do território. E, portanto, aproveito para convidar. O programa, nós vamos ter 3 painéis, portanto, o painel, o primeiro acaba por ser a sessão inaugural, que é feita pelo representante da Turismo Centro Portugal, Pedro Machado, que nos vai dar, digamos que a panorâmica da importância do turismo cultural e religioso na região centro. Depois vamos ter uma mesa redonda dedicada ao turismo, património e museologia. Foram convidados várias pessoas ligadas a autarquias para precisamente também partilharem o que é que está a ser feito em termos de gestão destes conceitos, património, turismo e museologia, como é que estão a fazer esta interligação destas 3 áreas, através da mesa redonda. Depois vamos ter um terceiro painel dedicado à segurança. Hoje em dia as estatísticas do Turismo Portugal apontam que Portugal é um país seguro e, portanto, ao nível de visitação está a aumentar, e dos pontos satisfatórios é precisamente a questão da segurança, em que vai estar presente o subintendente da PSP, da Esquadra de Turismo de Lisboa. Portanto, é um núcleo da PSP que se restringe apenas a situações de roubo, de segurança dos turistas. E também vamos ter a presença da diretora do Museu da Polícia Judiciária para partilhar experiências e traçar o panorama daquilo que está a acontecer ao património, nomeadamente ao património azulejar, que neste momento tem sido devastado em algumas zonas do país. Por fim, o último painel dedicado à gastronomia, à importância da gastronomia como produto turístico e cultural, em que nos vem falar a representante das confrarias de gastronomia portuguesa e também uma investigadora que se tem ocupado dos receituários, precisamente para resgatar a identidade através da alimentação e da gastronomia. Vai ser um programa bastante recheado,
Ao final do dia teremos a apresentação de um livro por Rita Jerónimo, escrito por Rita Jerónimo, onde um capítulo fala precisamente sobre o Convento de Cristo como património classificado da humanidade. Portanto, vai ser também uma apresentação, espero, interessante. É assessora da Ministra da Cultura para o Património Cultural e Material e, portanto, também nos vai falar, para além da apresentação do livro, vai-nos falar também das perspectivas futuras em relação ao património imaterial, que é o outro recurso patrimonial que tem que ser reconvertido o mais rapidamente possível em produto turístico imaterial e, portanto, findamos depois com visitas aos laboratórios, alguns laboratórios do Instituto Politécnico de Tomar. Ainda no sábado teremos visita turístico-cultural aos Moinhos e Lagares de El Rei e também visita pelo centro histórico a algum património escolhido precisamente pelos nossos alunos do curso de produção de atividades para o turismo cultural. Lá está, aliar a teoria à prática e no sábado, dia 8, portanto, vão demonstrar as competências que adquiriram para a visitação em terreno prático. Muito bem, pelo Politécnico de Tomar novamente a fazer acontecer. Já estamos então na reta final, também como tem acontecido, como aconteceu nas 9 edições que nos antecederam de Tomar Turismo, a reta final, eu não vou colocar qualquer questão, vou sim disponibilizar mais alguns minutos para algo que queiram acrescentar, algo que tenha ficado por dizer. Começo pela Patrícia Nunes. Eu gosto apenas de salientar que, apesar do turismo ter tido um crescimento muito grande que tem, e isso é visível de ano para ano, não só em Tomar, não só no país, mas de maneira geral, de maneira global, é necessário mostrar mais do que só aqueles pontos de interesse já conhecidos. É necessário mostrar as pequenas ruas de calçada, é necessário mostrar aquelas pequenas janelas de canto. Tudo isso tem história e tudo isso é importante que os turistas conheçam, porque se não conhecerem essas pequenas partes da história, vão ficar com a história incompleta. Não vão saber apreciar tudo o que aquele destino que eles escolheram para visitar tem para oferecer. E eu acho que isso é realmente muito importante. É importante eles saírem de lá a saberem tudo o que puderem para poderem voltar e voltarem com expectativas ainda mais elevadas. Muito bem, seguimos. Eu quero só acrescentar uma coisa àquilo que a Patrícia tinha dito, porque é algo que, por acaso, nós também já falámos muitas vezes, por acaso não, mas já falámos também bastantes vezes nas aulas, é que nós, em Portugal, durante muito tempo, vivemos com a ideia de que somos um país da periferia, portanto, estamos cá no cantinho e em 2010, a partir de 2010, houve o grande boom do turismo e, portanto, de repente Portugal era uma novidade e Portugal podia fiar-se naquilo que era como sendo o turismo da Europa desconhecido, mas Portugal já não é um país desconhecido. Nós neste momento já não somos a periferia, portanto nós já estamos a competir na Big League, já estamos a competir dentro com muitos destinos que já há anos que estão muito qualificados, que já há anos que estão muito capazes de competir connosco, mesmo depois de já não sermos a novidade. E, portanto, é importante que nós que estamos a gerir o turismo a nível nacional e mesmo a nível local, é importante perceber que o turista não é garantido, mesmo no turismo internacional. O turista nacional facilmente põe-se num avião e vai para o Vietnã, se for preciso. Ou vai para a Itália, que está aqui quase ao lado. É importante então que nós tenhamos produtos de qualidade e felizmente estamos no bom caminho para que esses produtos assim sejam, para que tenhamos uma oferta muito bem qualificada, mas é preciso muito mais e isso cabe a quem está a formar-se, a quem está a formar e a quem está já no terreno. Muito bem, volto então ao diretor da Escola Superior de Gestão do IPT. Só para dar aqui um reparo de algumas das questões que nos vão ocupar nos próximos anos e tem que ver precisamente como é que o turismo vai ser encarado e apontando aqui alguns fatores que para mim têm que ser lidados com pinças. Tem a ver com a questão da sustentabilidade,
tem a ver com a questão da inovação, tem a ver com a questão da inovação, da qualidade, da sustentabilidade, de fidelização do turista, de modo a transformar um produto que seja apetecível e, de facto, também alinhando com aquilo que o aluno ali já tinha dito, isto não vai durar sempre. De facto, não vai durar sempre, esta bolha do turismo não vai durar sempre, e oferecer aquilo que os outros oferecem, mais cedo ou mais tarde, como é evidente, iremos ter o reverso da medalha. Portanto, a questão da inovação, a questão da proatividade, da construção de um produto, da preocupação com a sustentabilidade, há que criar barreiras, não é vender ao desbarato aquilo que é o nosso património, vender no sentido de oferecer à visitação, há limites que têm que ser observados, determinar quais são esses limites, e portanto é aquilo que nos vai ocupar, penso eu, que nos próximos tempos. Muito bem, eu agora inverti aqui a ordem, até para terminar depois com o Luís Mota Figueira, uma vez que é um dos rostos destes Tomar Turismo, por isso, Eunice Lopes. Quero registar, enquanto diretora dos cursos de turismo, que de facto tivemos uma grande procura, preenchemos a vaga, todas as vagas do curso, a nível de uma taxa de empregabilidade situa-se na ordem dos 88%, o que é bastante relevante, e também que os cursos e o Instituto Politécnico de Tomar foi colocado pelos candidatos como primeira opção de escolha, o que é bastante significativo no panorama da oferta formativa e, portanto, queremos continuar a trabalhar neste alinhamento para continuarmos a ter estes bons resultados. Muito bem. Ainda vou fazer mais uma questão e depois é que, o que é que fica deste ciclo Tomar Turismo? O que fica do ciclo Tomar Turismo foi uma construção, mais uma vez, com uma gestão integrada. A ideia inicial era trazer a terreiro assuntos que não podem ser tabu, portanto têm que ser assuntos que têm que ser discutidos e, acima de tudo, trazer o conhecimento de muitas pessoas. Gostaríamos nós de ter muito mais gente, mas tivemos, digamos, um conjunto de personalidades que de facto vieram enriquecer muito o projeto Move Tour. Eu aqui queria também agradecer não apenas aos colegas que estão comigo nas aulas, peço desculpa, nas aulas, na sala e na mesa, e aos 2 estudantes que estão nesta fase final, que corporizam todo o corpo estudante, digamos, do turismo aqui do IPT, mas acima de tudo focar aqui uma palavra com que eu gostaria de fechar, é que o turismo, se não for autenticidade, não tem quaisquer tipo de hipóteses. Na concorrência que se faz hoje, o que diferencia o turismo do viajar é precisamente esta questão da autenticidade, e Tomar tem valores suficientes para não ser apenas um destino de viagem, mas ser um destino de autenticidade turística. E para isso nós estamos a trabalhar. Quero também deixar aqui o agradecimento ao João Pinto Coelho, que está aqui connosco, e à Marta Almada, e neles também configuro todos os outros colegas que estão no grupo Move Tour. Nós somos muitos, mas somos poucos, ou seja, precisamos de que estas mensagens sejam difundidas, disseminadas, transmitidas para aquilo que no fundo que é a minha própria felicidade, é viver num território onde estas coisas acontecem. Quero também deixar o agradecimento à Rádio Hertz e outros parceiros que têm sido importantíssimos nesta transferência de conhecimento, porque o que se passou aqui também foi criar e transferir conhecimento, como eu de facto defendi há bocado e continuarei a defender. E fechando este ciclo do Tomar Turismo, outros ciclos ainda estão para fechar, porque vamos ter um Move Tour até abril de 2019 e, portanto, ficamos todos convidados para continuarmos atentos à necessidade de criarmos no território mais cultura turística, cruzando o território com as pessoas e com as organizações. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado então também pela oportunidade que nos deram de aprender mais sobre esta área e de conhecer um pouco sobre aquilo que é feito por vós, Instituto Politécnico de Tomar, na pessoa também do professor Luís Mota Figueira e do João Pinto Coelho, que foram essencialmente os rostos com quem lidamos durante estes 10 Tomar Turismo. Muito obrigado quanto à vossa presença relativamente neste último episódio. Vamos certamente voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.